Há um ano atrás, eu fiz esse vídeo. 180 tiros, o dobro do conteúdo do beta e botão de skip. Sim, isso mesmo, você não ouviu errado. ZZZ vem dia 4 de julho na China, o que provavelmente vai ser dia 3 para nós. Mas o que muitos de vocês não sabem é que nessa época tinha gente achando que o ZZZ ia flopar, e por isso que eles estavam dando 180 tiros. Mas agora, um ano depois, o Zenless Zone Zero se tornou meu jogo preferido da Hoyo. E nesse vídeo eu vou fazer uma comparação com um outro vídeo que eu fiz, onde eu falo sobre as coisas boas e ruins que tem no ZZZ. Então bora fazer uma comparação e ver o que mudou? E para você que está vendo esse vídeo e é iniciante ou vai começar a jogar o jogo, eu vou deixar umas dicas bem importantes para vocês no final. Oi, eu sou Valentine e sejam bem-vindos à minha análise comparativa do Zenless Zone Zero. Aproveitando o gancho da notícia da TV do ZZZ, vamos começar pelos seus defeitos. Se você ainda não começou a jogar e está indeciso, talvez você não saiba o que é esse modo de jogo. Resumindo, é um puzzle misturado com labirinto onde ocorre uma boa parcela da narrativa da história do jogo. No começo até parece divertido, mas como você é interrompido o tempo todo e você tem que ficar ali parado sem se mover até terminar o diálogo para você continuar o que você estava fazendo, e se você perder uma dessas bolinhas amarelas você tem que voltar tudo desde o começo, quanto mais você joga, mais chato fica. Agora você pode simplesmente mandar a fada pegar pra você. Ela pode fazer isso automático enquanto você faz outra coisa. As missões de exploração que eram feitas no modo de TV, elas foram diminuindo a cada capítulo, e no capítulo 5 elas foram eliminadas do jogo completamente. E a TV que antes tinha no modo história, agora você pode desativá-la e fazer a mesma missão num ponto de vista totalmente diferente e muito mais imersivo. As TVs que antes eram o maior defeito do Zenless Zone Zero, agora não existe mais. E isso por si só já foi motivo para muitas pessoas voltar a jogar. O mapa é muito limitado e pequeno. Para quem gosta de mundo aberto, pode desanimar com isso. Mas quem é acostumado com jogo de lobby não vai se incomodar. Você consegue encontrar alguns baús aqui e ali que estão escondidos no mapa, mas nada que seja muito difícil de encontrar. Talvez agora a gente tenha mais dificuldade de encontrar as coisas que estão escondidas no mapa, porque ele não vai ser mais tão minúsculo quanto antes. Daqui pra frente os mapas vão ser bem mais elaborados, vivos e grandiosos, com muitos NPCs que você pode interagir e até desbloquear missões. Tem até roupinha nova para Belly e Wise, e também algumas customizações para você andar no mapa com estilo. E por falar nisso, agora temos o minimapa, e nele mostra todas as missões que a gente tem por perto. E eu que sempre ficava perdido na hora de ficar mudando o mapa, agora o mapa vai ser 3D, muito mais fácil de navegar. E os mapas das fases, que antes eram bem lineares, onde você só podia seguir em linha reta e enfrentar os inimigos que apareciam no caminho, agora as áreas são gigantescas com um monte de coisa para você interagir e objetivos para você fazer. Eu sempre achei que essas eram as coisas que mais faltavam no jogo, e agora que elas estão vindo, eu estou cada vez mais animado para a segunda temporada de Zenless Zone Zero. Sem falar que a Xuan é a personagem mais linda do jogo pra mim, e vou estar fazendo uma live atirando nas contas dos inscritos assim que o server virar. E quem quiser participar é só se inscrever lá no Discord. Sobre a história do jogo, ela não parece ter uma profundidade ou plot incrível logo no começo do jogo. Agora sabemos que o plot é muito mais complexo do que a gente pensava. E melhor ainda do que isso é a interação entre o protagonista e os personagens. A química entre eles e a profundidade dos sentimentos. Dá pra perceber que cada expressão foi feita com cuidado. E por causa disso, a intensidade do sentimento é muito maior. E quando a gente fala sobre a história de um jogo, não é apenas uma questão de ser boa ou ruim. O mais importante sempre vai ser a forma que a história é contada. Um exemplo é que mesmo a história da Furina sendo muito boa, eu não senti vontade de chorar com ela. Porém, nessa cena da Vivian... E você, o que você sentiu na cena da Vivian? Bom, eu vou cortar aqui para não estragar a surpresa, para quem ainda não viu. Todo o conceito de fantasia urbana é lindo e interessante. Isso já começa na tela de login, que fica passando coisas diferentes e várias referências a filmes adaptado para a mitologia do ZZZ. Lembra que eu disse que o jogo não tinha um plot incrível no começo, mas que mesmo assim eu não achava que era um defeito?
cheio de animações fantásticas que deixariam qualquer estúdio de animes com inveja, e uma narrativa no estilo de histórias em quadrinhos que é quase uma revolução para os jogos do mesmo nicho. Eu posso estar errado aqui, mas eu não me lembro de nenhum jogo gacha que conta história minimamente parecida com ZZZ. Se você conhecer, por favor comente aí para nós saber. E graficamente é um dos jogos estilo anime mais bonitos que eu já vi. Com um ambiente rico em detalhes, você encontra algo incrível em qualquer lugar que você olhe. Não tem como não ficar impressionado. Embora o mapa inicial pareça pequeno, a cidade é viva e o dia tem 4 horários: manhã, tarde, noite e madrugada. Tem missões e NPCs que você só encontra em determinado horário. Conforme você vai progredindo na missão principal, as ações e a movimentação dos NPCs mudam de acordo. Então o cenário nunca é o mesmo, sempre tem algo diferente. E dá para encontrar até personagens jogáveis andando pela cidade com roupas casuais. Além disso, outras áreas são liberadas junto com missões e outros modos de jogo, como o endgame, farm de discos, o que é equivalente ao farm de artefatos do Genshin, e também um modo parecido com o universo simulado do Star Rail. Agora temos mais de um endgame além da defesa Shiu, que é a investida mortal. É o endgame mais difícil do jogo e requer 3 times para fazer. Aqui, para você conseguir as estrelas, você não tem que matar o boss, você tem que conseguir uma pontuação acima de 20k. Esse desafio tem buffs e mecânicas, e dependendo do seu time pode ser uma tarefa muito difícil. Mas não precisa de 9 estrelas para conseguir os policromos, apenas 6 já bastam. E a Esfera Zero, além da cidade definhada, também tem o Vazio Perdido, que também é muito divertido, ainda mais por seu playground de testes de habilidades para buffar os personagens do futuro, assim que nem tá acontecendo agora com a Ellen. O combate é reativo com mecânicas de bloqueio que pode resultar num contra-ataque em cadeia. A resposta dos efeitos sonoros no combate é perfeita, você consegue sentir o peso das ações, o que depende mais da habilidade do jogador para ter um bom desempenho numa luta do que a força do personagem. Então, mesmo que tenha Power Creep na força, pode não ser a mesma coisa quando falamos na jogabilidade do personagem. Sim, continua assim, mas é também um pouquinho dos dois, porque sem o personagem certo, não importa a sua habilidade, você não vai conseguir completar. Uma boa build pode ajudar muito também, porque não adianta o personagem ser forte, mas a build dele ser ruim, ele não vai conseguir fazer o conteúdo do mesmo jeito. E eu fiz esse pequeno showcase usando a Nicole como main DPS, para vocês verem como o personagem certo, com a sinergia certa, consegue fazer qualquer personagem main DPS. Claro que o personagem que vai ser main DPS, ele tem que ter algum potencial para isso. E eu acho a Nicole o melhor T4 de todos. Eu poderia ter feito uma pontuação melhor se o boss não tivesse esquivado do Supremo. Isso foi de matar. E um outro detalhe bom do jogo é a diversidade dos personagens. Você pode ficar sem entender, mas depois que você se acostuma, você só ignora e curte. No mundo do ZZZ existe garota preguiçosa com caldo de tubarão, robô pistoleiro com muito senso de humor, urso gentil vestindo macacão, um lobo culto que trabalha de mordomo, uma diabinha alegre com pele azulada e muito mais. O jogo é realmente sem limite nessa parte, podemos esperar qualquer coisa. E a segunda temporada do ZZZ está fortalecendo a diversidade do jogo. Agora temos até Kung Fu Panda. Tem uns que eu gostei mais, tem outros que eu gostei menos, e tem alguns que eu gostei pra caramba, e sinceramente estou adorando o caminho que o ZZZ está seguindo. Tem mais alguém aqui tão animado quanto eu pra Issue 1? Uma dica muito importante para iniciante que pode atrasar sua conta é saber que o boss semanal não é limitado a apenas 3 vezes. Você pode habilitar para gastar energia e farmar o boss quantas vezes você quiser. Basta você apertar o R3 no controle ou clicar aqui. Isso parece um detalhe bobo, mas é de extrema importância, principalmente porque esses boss dão fragmento de disco dourado. E a segunda dica é, o último lugar que você vai gastar suas baterias é aqui. Tem 2 motivos para isso, e o primeiro é que você ganha essas cartinhas aqui. Você pode trocar ela pelas recompensas sem ter que gastar energia. Você pode conseguir essas cartinhas na Esfera Zero, fazendo o semanal do Vazio Perdido ou subindo o nível. Tecnicamente você já faz isso quando você faz o semanal, mas você pode farmar para conseguir isso mais rápido. E o segundo motivo é que tem várias formas de você adquirir fragmentos de disco. A primeira é com boss semanal, como eu já tinha falado. A segunda é fazendo os boss do clube de recrutamento. E a terceira é você fazer um modo difícil da história, que vai liberar assim que você concluir o modo normal.
Você pode converter os discos azuis em roxos, mas não indico converter os roxos em dourado, porque você vai gastar DNS para ter o mesmo resultado. E se você está no começo, DNS vai ficar em falta o tempo todo. Na hora de craftar o disco, sempre priorize os sets que servem para mais de um personagem, por exemplo, de dano crítico, ou de chance crítica, ou de recarga e assim vai. E uma dica muito importante também é, enquanto você não tiver 4 peças fechadas com atributos bons, não selecione uma peça específica, porque ela vai custar o dobro. Então dê 10 tiros por vez, porque tem chance de vir em todos os discos. Aqui, por exemplo, veio o 1, o 4 e o 5. E só mais uma última coisa, ontem eu passei sufoco tentando encontrar a quest que aumenta o nível máximo do Interlaço, mas eu acabei descobrindo no final com a ajuda do pessoal da live. E a missão é desbloqueada quando você entra no celular e vai nas mensagens do pastor. Sim, o pastor ele vai te dar a missão para você fazer. Isso pode parecer bem óbvio para algumas pessoas, mas acontece que, no meu caso, eu já tinha feito isso há tanto tempo atrás que eu não lembrava. Eu não lembrava mesmo, eu fiquei totalmente perdido. Então pode ser que alguém tenha parado de jogar, aí quando voltou, está na mesma situação que eu, esqueceu. Quando você vem nas habilidades do personagem, dá pra você ver o recomendado. Alguns personagens é ótimo você seguir o recomendado, só que você não pode segui-lo cegamente, você tem que entender sobre os personagens. A Miyabi utiliza tudo porque ela escala com chance crítica e dano crítico. Só que a maioria dos anômalos não escalam com chance crítica nem dano crítico, o que faz você upar essas habilidades ser quase irrelevante. Então nesse caso, seguir o recomendado não faria diferença. O mesmo vale para Vivian. A Yanagi e a Bernice funcionam um pouco diferente, mas se você quiser saber mais sobre isso, tem guia dessas personagens no meu canal, então é só você ir lá conferir. Se você chegou até aqui e começou a jogar o Zenless Zone Zero por minha causa, por favor, comente e me deixe saber, eu vou ficar muito feliz. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e curta. E aproveite para dar uma passadinha no canal e conhecer os outros guias. Eu tenho guia de quase todos os personagens limitados e tô pretendendo mais pro futuro. Até de alguns T4 também. E se você gosta de lives e está sofrendo no endgame e gostaria de uma análise da sua conta, se inscreva no Discord do canal. O link está na descrição. Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valentine out.